Nosso primeiro exercício diz o seguinte: a figura mostra uma bolinha de massa M igual a 10 gramas presa por um fio que a mantém totalmente submersa no líquido 2, cuja densidade é 5 vezes, tá, o valor correspondente à densidade do líquido 1. Você tem aqui que a densidade será 5 vezes a densidade do líquido 1. Imissível que se encontra acima. Aí ele diz, a bolinha tem a mesma densidade do líquido 1, tá? E sua extremidade superior se encontra a uma profundidade h em relação à sua superfície livre. Rompido o fio, a extremidade superior da bolinha corta a superfície livre do líquido 1 com velocidade de 8 metros por segundo. Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e H1 seja igual a 20 centímetros. Despreze qualquer resistência ao movimento de ascensão da bolinha, bem como o efeito da aceleração sofrida pela mesma ao atravessar a superfície dos líquidos. Determine a profundidade H. Bem, então vamos lá. Primeiro ponto aqui, denunciado interessante ou importante para a gente, seria dizer o seguinte. Nós vamos ter que a densidade do líquido 2 é igual a 5 vezes a densidade do líquido 1. Nós vamos ter, por outro lado, que a densidade da bolinha é igual à densidade do líquido 1. Lembrando que nós podemos escrever aqui massa sobre volume, tá? Em outras palavras, nós teremos que o volume será igual à massa da bolinha dividido pela densidade ρ1. Feito isso, nós temos que quando o corpo está totalmente imerso em um líquido, o volume deslocado pelo corpo e o volume do próprio corpo serão iguais. Sabendo que uma vez foi cortado o fio, este ficará sujeito apenas às forças correspondentes ao empuxo, que na figura nós destacamos o empuxo 2, tá? E o próprio peso. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, como se calcula o empuxo? O empuxo que atua sobre o objeto no líquido 2 é a densidade do líquido 2, o volume do corpo que estaria sendo deslocado pelo líquido, nesse caso coincidem, vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que a densidade do líquido 1 na verdade, do líquido 2 é 5 vezes a densidade do líquido 1, vezes o volume, que seria a massa, dividido pela densidade de 1, vezes a aceleração da gravidade. Nós podemos simplificar aqui a massa dele como sendo na verdade, a densidade como sendo ρ1 simplifica. Conclusão, o empuxo no líquido 2 corresponde a 5 vezes o peso do objeto. Quando aplicamos desta forma a segunda lei de Newton, a força resultante vai ser igual ao empuxo menos o peso do próprio corpo. Daí, nós podemos escrever força resultante, massa vezes a aceleração, vai ser igual a 5 vezes o peso, 5 vezes a massa vezes a gravidade, menos massa vezes gravidade. Conclusão, a aceleração vai ser igual a 4 vezes a aceleração da gravidade. Uma vez que esta força que atua no interior do líquido 2 é constante, a aceleração também será. Nós podemos então dizer que o objeto vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado. Daí nós podemos fazer uso da equação de Torricelli, em que nós teremos velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a diferença de altura. Lembrando nessa circunstância que a velocidade inicial é 0, nós vamos ter a velocidade na hora que atinge a interface entre o líquido 1 e 2, será de 8 metros por segundo, então você colocaria 8 ao quadrado, igual a 2 vezes a aceleração, que nessa circunstância seria 4 vezes a gravidade 10, vezes a diferença de altura ΔH, nós vamos obter aqui que esta diferença de altura será igual a 0,8 metros. Como ele quer a altura total, finalizamos nosso exercício dizendo que a altura total vai ser a altura 1 fornecida no exercício, mais essa diferença de altura, em que nessa circunstância totaliza um percurso de 1 metro. Então, aqui a gente pode afirmar
que nós teríamos calculado a aceleração no líquido 2, calculamos também a distância, né, conforme pedido no enunciado. Com isso, finalizamos nosso primeiro exercício da playlist hidrostática, princípio de Arquimedes. Um abraço e até o próximo exercício.